para mais um podcast Além do Consultório. E hoje eu tô com duas convidadas maravilhosas pra gente falar sobre o parto, uma fase tão importante para a mulher, né? Um período que eu acho que a gente tem muito que conversar sobre antes do parto, o período do parto, o momento do parto, né? O nascimento dessa criança. Então eu tô com a Maiara Baixa, que é psicanalista, psicóloga psicanalista, a Loreta Liberati, que é médica neonatologista. Meninas, essa fase é uma fase muito, eu acredito assim, envolve muitas emoções para a mulher, né? O que vocês podem falar dessa preparação para o parto? O que vocês pensam? O que vocês acham que seria importante para essa mulher nesse período, né? As vivências, enfim, a Maiara, que é mãe de 3, né? O que ela poderia trazer para a gente aí? Eu acho que, assim, olhando como psicóloga, como psicanalista e como mãe, são várias questões que mudam, na verdade, quando a gente descobre que está grávida, ou quando alguém planeja que está preparando a gravidez. Então, eu falo que dentro da cabeça da mulher, dentro do psiquismo da mulher, essa criança nasce muito antes do parto, né? Então, assim, a gente já começa a pensar, planejar o que a gente quer. Às vezes a gente acha que tem o controle, que a gente só acha, às vezes a gente não acha. Então, assim, tem pessoas que engravidam sem planejamento. Então, tudo isso já faz parte desse parto, né? A gente engravida muito antes de engravidar e vira mãe muito antes de virar, de fato, né? Que é até uma grande diferença de homens e mulheres. Os homens, na verdade, viram pais quando nascem, de fato. Para a mulher já muda. Então, tanto a gestação. Então, além de toda uma preparação biológica, física, que faz com acompanhamento, que daí eu acho que a Loreta vai poder falar um pouquinho melhor disso, a gente tem uma preparação emocional que não tem treinamento, né? Não tem manual. E é um risco que a gente corre hoje em dia com esses manuais que vendem muito por aí, na verdade, porque é vivenciado. Eu tenho experiência pessoal que, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu cheguei no obstetra, toda cheia de controle, eu falei, tô aqui, engravidei, o que eu faço agora? Ele virou para mim e falou assim, muito sabiamente, calmo, falou assim, olha, o que você tinha que fazer, você já fez, no dia certo, deu tudo certo. Agora, você tem que deixar a natureza seguir. Aquilo fez tanto sentido, assim, tem coisas que a gente tem que deixar a natureza seguir. E, ao longo desses meses, vai se preparando. Eu acho que quando a gente vai chegando mais no final, a gente regride um pouco para poder ficar mais pronta para o parto, identificar com aquele bebê. Mas eu acho que o principal é você tentar ficar inteira e tomar cuidado com o excesso de informação que a gente tem, que eu acho que a gente pode discorrer sobre isso, assim, né? Esse risco de excesso de informação. Eu acho que, assim, a mulher, ela, né, eu quero engravidar ano que vem, né? Tem 2 podcasts sobre esse tema, talvez tenha muito mais meu do que realmente, efetivamente, né? Enfim. Mas a mulher, durante todo esse processo vou ter um filho, né? Como eu vou me preparar para isso? E realmente existe tanta informação e tantas questões que concretamente nós temos que trabalhar, que a gente não pode esquecer da parte interna, né? Porque concretamente, o que eu tenho que pensar? Eu vou ter parto normal, vou ter parto cesárea. Sei lá, quem vai ser o meu obstetra? Quem vai ser a minha neonatologista que vai acompanhar? Ou eu não vou ter como escolher, vai ter que ser quem vai estar na hora. E aí a gente começa a entrar também numa questão muito do controle. O que eu posso comer nessa gestação, o que eu não posso? Eu vou fazer pilates ou eu vou fazer... eu posso fazer exercício ou não posso fazer exercício. E aí começa uma coisa também daquilo que nós podemos controlar em relação a esse filho e o que sai, o que foge do nosso controle, né? Quantas mulheres criam milhões de expectativas daquele momento do parto e chega lá, a coisa acaba não acontecendo da maneira como elas imaginaram, né? Então, eu acho que é um processo que tem que ser trabalhado, sim, tem que ser pensado. Concretamente, nós temos que filtrar um pouco as informações, mas, ao mesmo tempo, também não dá pra gente ficar... A gente tem curso de tudo hoje, né? Assim, tem uma amiga minha que estava fazendo um curso de amamentação. Realmente, para ela era necessário, mas para muitas mulheres, às vezes, elas fazem sem muito sentido aquilo, né? Para algo que era para ser mais interno, mais focado, mais vivido e menos cognitivo, né? Assim, da parte da minha experiência de cuidar dos 3, mas das outras crianças também, né? Eu bato muito na tecla que a mãe e o pai, eles têm que ter o conhecimento para saber o que vai acontecer. Aquela família, às vezes, passa ali o tempo inteiro planejando a gestação. E aí o bebê nasceu, e aí o que acontece, né? Então, eu bato muito na tecla que tem que fazer a consulta com o pediatra também, porque é o pediatra que vai te nortear para esse lado e vai mostrar um pouco a realidade. O obstetra, as amigas, é ali até a hora do bebê nascer. Depois, a opinião pessoal de cada uma, a vivência pessoal de cada uma vai interferir naquele núcleo familiar. Então, assim, é uma expectativa que não é real,
né? E aí, quando acontece alguma coisa, você vê aquela família frustrada. Então, vem a parte hormonal, vem a parte do desgaste, vem aquela parte que não tem sono, a parte de que a mulher não se alimenta normalmente, ela esquece de tomar líquido. Então, assim, é uma loucura que vira a casa da família lá. E tem que ter uma base bem estabelecida e tem que ter profissionais capacitados para acompanhar essa família inteira, né? E eu acho que esse apoio e esse suporte, quando a gente pensa numa rede de apoio para essa, vamos pensar na gestante primeiro, né? O que seria essa rede de apoio para essa gestante? Porque é um momento que realmente é o que a Mayara trouxe. A mulher vive isso, o pai vive na hora que nasce, né? O processo de todo esse período gestacional já é um preparatório para essa mulher e nesse momento começam, acho que várias idealizações ali, ansiedades em relação a como vai ser tanto o meu momento de parto como essa criança vai ser. Né? E o meu parto vai ser como? Né? Então, vou ter parto... esse é um ponto que eu vejo muito no consultório, que eu vejo muitas mulheres, assim, elas criam algo na cabeça delas, né? Que eu acho que talvez eu crie também, de uma expectativa em relação a como vai ser meu parto. Eu quero um parto... E a gente sai de uma sociedade, né? Se a gente for pensar, de um parto que nos nossos ancestrais era um parto em casa, com as pessoas mais próximas, como a parteira e toda aquela família na angústia e na espera daquela criança, né? Então, era um momento muito mais íntimo para a gente ir para algo, hoje em dia, com muito mais estrutura, hospitalar, né? Com muito mais recursos, mas, ao mesmo tempo, muito mais, talvez, né? Um pouco mais só para essa mulher. Então, eu acho que tem essas expectativas e eu vejo muitas mulheres que criam uma expectativa diante de como vai ser e chegam lá e a coisa acontece totalmente ao contrário. Eu acho que além de acontecer ao contrário, é o risco que a gente vive numa sociedade muito polarizada. Então, a gente tem a sociedade do A ou B. Então, assim, quando você engravida, a primeira coisa que vão te perguntar é como você quer seu parto. Ninguém pergunta como você tá, né? Assim, como você quer seu parto. E daí, nisso, tem os grandes defensores do parto A, os grandes defensores do parto B, e não tem diálogo. Então, assim, a gestante fica meio, o que eu vou fazer agora, né? Tipo, ninguém perguntou o que eu quero. Então, você vai, todo mundo fala as vantagens e desvantagens de uma maneira quase assim, escolhe um time. Sabe? Como se fosse e também assim. como se fosse Vamos direcionar algo, pra isso, e como né? se fosse uma escolha também só da mulher. Porque eu acredito que Sim. o parto ele tem que ter uma escolha também profissional. Sim, negando toda essa parte e de tudo que pode acontecer ao longo desses 9 meses, né? Então, eu acho que assim, a rede de apoio é fundamental. Eu acho que você confiar em profissionais é fundamental, porque você vai ouvir pessoas contrárias, profissionais contrários. Eu brinco que pediatra não é da criança, é da família, né? Porque Com atende certeza. todo mundo. Eu sempre falo isso, é pediatra da família, atende todo mundo. E você tem que confiar, porque a avó vai falar uma coisa, a outra avó vai falar outra coisa. Então, assim, você tem que confiar e seguir. Eu acho que isso é fundamental. E o grande risco desses cursos preparatórios, eu acho que é muito tênue a linha de coisas que a gente precisa saber, de informações. Por exemplo, curso de amamentação. Às vezes a pessoa precisa, é importante, tem a pega correta, tem o que pode, o que não pode. Só que é muito linha tênue que, de repente, vira curso de como ser mãe, de como ser pai. E não existe curso de como ser mãe. Quem nos ensina a ser mãe é cada um dos nossos filhos. Não adianta, você pode ter 1000 livros, assim, tem coisas que é na vivência. Então, esses cursos são muito delicados, porque daí também criam primeiro uma mãe que você não vai ser, porque quem escreveu aquele livro, ou quem fez aquele curso, teve uma outra ideia de família, de maternidade, de criação. É tudo diferente. E a gente, Então, você tenta encaixar Esses cursos você... ainda, assim, um pouco da parte para gestante, para a parte da pediatria, eles misturam muito a vivência de quem está dando o curso, né? Então, não tem um órgão regulatório que vai falar como que são aqueles cursos. Aí, a mãe vai lá, aquela família começa a comprar vários cursos, aumenta a ansiedade materna. Nossa, é um gatilho ansiogênico, assim, gigantesco, de pessoas que não são profissionais e que fizeram um curso. Eu achei legal o que ela falou ali, eu vou comprar esse curso dela. Quando acontece a realidade, até você conseguir desconstruir, mostrar a realidade para aquela família, a família já penou um pouco. E você exclui a pessoa como indivíduo. Sim. Quando você faz um curso... Você quer fazer todo mundo igual. Você quer um padrão. Óbvio, gente, existem... Eu não amamentei ainda, mas existe uma pega que poderia ajudar. Sim. Existe, óbvio. Existem coisas que podem ajudar. Não tô falando que nenhum curso é positivo. Mas quando a gente engessa algo que não é engessado, a gente exclui o indivíduo mãe e o indivíduo criança. Porque cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe. Eu vou dar um exemplo aqui, né, do que a gente estava conversando anteriormente ali, sobre uma situação de um freio lingual
né? Que antes a gente até fazia muitas avaliações, mas hoje é bem focado nisso, né? Na questão da amamentação. E pensa numa criança que não teve problema de amamentação. E aí hoje ela está fazendo trocas de fonema. Então, assim, talvez se tivesse assistido algum curso, lá na hora ela ia ficar tão focada naquilo que ia até atrapalhar o próprio processo de amamentação. Assim, 0 machucados. A mãe não teve nada. Então, assim, amamentou 1 ano e meio. Então, ela ia talvez criar uma barreira dentro dela, já falar assim, minha filha já tem problema na linguinha aqui, não vai dar certo, eu não vou conseguir amamentar. Pronto, já criou dentro dela já uma regra. Eu tô pensando assim na sociedade também da gestante, né? Você falou isso, Mayara, eu já perguntei muitas vezes qual tipo de parto você quer. Talvez com um viés médico, mas também com... assim, realmente não faz sentido. É uma pergunta que não tem sentido, a não ser que realmente a gestante traga isso para um contexto. É única e exclusivamente da família, né? E aí outras questões, assunto, né? sim. Eu vejo, as minhas amigas estão todas engravidando, então estão numa fase da vida, que é a fase que todo mundo tem do filho e tal, e realmente rolam os papos de gestante. E aí, assim, às vezes eu me pego, será que tem que fazer tal coisa? O que é? Será? Mas você não está fazendo pilates, você está tomando Coca-Cola. E assim, vem uma... Está passando esmalte comum na unha, meu Deus, que crime! Com alumínio. Vira uma coisa, eu falo que é time de futebol, entendeu? É o sim e o não. Uma coisa tipo, você escolhe o lado que você tá. Então, fica uma coisa muito ansiogênica. E daí eu acho que se perde o fundamental, a espontaneidade. E todo encontro, momento, né? e todo Aquela encontro crescendo, se formando. E todo encontro é no espontâneo. A ansiedade vai atrapalhar amamentar, vai atrapalhar você vincular com a criança, vai atrapalhar você se recuperar num puerpério que tem toda a questão hormonal, tem todas as dores, independente da via de parto. Então, assim, você coloca entre você e o bebê as expectativas, as idealizações, o manual, porque estava escrito que depois de passo A era o passo B, e o meu bebê não está fazendo o passo B. Então, assim, você começa a se perder e você se desconecta de você mesmo, que você já está toda mexida, e do próprio bebê, e de viver aquilo. Então, perde o que é fundamental, se a gente for parar para pensar do lado emocional, que é o espontâneo, é o individual, é o subjetivo, é a troca, porque você está mais preocupado no que você imagina que o bebê tinha que estar fazendo do que de fato está acontecendo ali no aqui e agora, sabe? Então é muito perigoso isso, né? Nesse sentido, e é muito tênue essa linha, né? Até onde é legal e até onde vira muito ansiogênico e daí vira efeito dominó, né? Na questão que, durante a consulta pré-natal, que quando o paciente faz comigo, eu faço questão de falar de um assunto que é a cólica, porque no dia seguinte que o bebê nasce, fala assim, doutora, eu acho que tá com cólica. Então, assim, a gente vai pensando na fisiologia, na fisiopatologia da cólica, tudo. Eu já falo, olha, não existe. Se alguém falar que é cólica, que o bebê tá chorando por cólica, o bebê chora, sabia? O bebê chora, né? A forma de se comunicar. Então, ele vai chorar por tudo. Ele não sabe que ele nasceu, ele não estava protegido ali, ele chora. Aí eu falo assim, olha, quando tiver cólica, observa. Vê se é cólica realmente. Vê se vocês não estão ansiosos ou com medo e estão supervalorizando um choro da criança achando que é cólica. Eu tenho pais... Depois que eu comecei a falar isso, eu comecei a perceber que a família aceita melhor, sabe? Aí chegou uma consulta esses dias e falou assim, doutora, eu não sei se a minha filha teve cólica, porque ficou sempre assim, gente, vocês foram tranquilos. É uma bebê que nunca teve trabalho, ela ficou tranquila, vocês se deram bem com o choro dela. Então, assim... Vamos diminuir, né, os fatores de ansiedade para a gente conseguir aproveitar essa maternidade e esse vínculo familiar. Exato, e vem um pouco das idealizações, né? Então, por exemplo, o meu filho, quando... É porque a gente pensa, né, o processo, então, na gestante. É um ser único, né? Tem uma unidade ali. Quando o bebê nasce, a gente tem que deparar com uma nova pessoinha que está ali. Apesar da mulher, ela realmente se captar demais com esse bebê, ela tem uma certa regressão mesmo ali no processo de se... fusionar um pouco com esse neném em um primeiro momento, até para ter essa conexão, né? É um processo que envolve essas idealizações. Então, e se o meu bebê, por exemplo, eu tiver dificuldade na pega na hora da amamentação? Eu acho que é um ponto para a gente até trazer para as mulheres que 50% das mulheres têm dor ao amamentar, né? Acho que, se não me engano, cerca de 20% não conseguem amamentar essa criança.
E o quanto isso, né, no mundo que nós vivemos, né, a gente cria, realmente, é o melhor alimento para aquele bebê? Mas a gente cria uma idealização como se fosse algo muito inato, né? Seres humanos é super inato amamentar, é igual qualquer Só que não. animalzinho que nasce e pega o peito. Uhum. Gente, não é fácil, né? Não é um processo simples de se desenvolver, é algo que precisa... e aí, quando a mãe está muito ansiosa com o processo, isso acaba atrapalhando também, porque daí eu já escutei uma vez uma paciente, foi até bem interessante, ela falava que ela pegava o neném, colocava, ele tá mamando, ele não tá mamando. E aí ela falava, gente, eu sei que ele nunca ia mamar daquele jeito, porque eu não ia mamar se fosse ele. Então, assim, são essas vivências que fazem essa construção, né, desse processo da mãe e do bebê, dessa união deles dois. E se caso isso não aconteça, da gente também poder aliviar essas mães que, poxa, não é fácil. Não sei como foi pra você, Mayara. Eu assim. acho que assim, a gente tem uma questão social muito importante, cultural para pensar. A gente tem uma maternidade que ela é idealizada, né? O mito da maternidade como se é tudo lindo, maravilhoso. E não é tudo lindo, maravilhoso. E daí, da amamentação específico, eu lembro que eu era mais nova antes de engravidar. Na Globo passava as atrizes lindas, maravilhosas, maquiadas, de vestido branco. Eu lembro da Carolina Dickman de vestido branco, amamentando. Eu falava, gente, na realidade não é nada disso, né? Você tá com olheira, você não sabe onde você tá, você não sabe se você comeu, se você não comeu. E tá lá dando mamar, não sabe quantas vezes. Dos gêmeos, eu lembro que tinha que lembrar quem tinha dado peito, qual seio que foi, e daí de madrugada eu não lembrava qual que tinha ido, assim. Então, assim, a gente tem essa construção social que é muito importante ser discutida também, né? Mãe não pode reclamar, mãe não pode sofrer, e mãe sofre. A gente sofre, dói, não quer dizer que a gente não ama, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que a mãe é a santa, né? Então, assim, é uma coisa que fica, não tem para se doer. Você que está reclamando, você tem que estar agradecida pela vida do seu bebê. Se não deu certo, Exatamente. foi a mãe quem falhou. Isso. E, poxa. E não é tão simples assim na realidade, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente trabalhar no social mesmo. A importância dessa rede de apoio, de quem está acompanhando a mãe nas consultas, de também saber disso, de ser um apoio, não invadir com muita opinião naquele momento que a mãe só quer acolhimento, quer ajuda. Porque senão fica mais um para atrapalhar em vez de ajudar. Em vez de apoiar, desapoia, né? Porque assim... Então, eu acho que tem isso. Porque quando o bebê nasce, a mãe está regredida, né? A gente, dentro da psicanálise, tem um autor que fala que a mãe, nos últimos meses, últimas semanas, entra na preocupação materno-primária. Que em qualquer outro momento da vida seria uma doença perto da psicose. Mas, neste momento, ela regride o suficiente para poder se identificar com aquele bebê que nasce absolutamente dependente. O bebê humano não sobrevive sem cuidados ambientais, né? Então, faz essa união, mas quando sai no parto e tem esse corte, a realidade se impôs. E a realidade não é igual à nossa idealização. Mesmo correndo tudo bem, não é igual. A gente não imagina, o nosso bebê sempre vai dormir bem, o nosso bebê vai mamar bem, o nosso bebê vai ser tudo lindo. Então, aproveitando da parte do corte aí que você está falando, né? Entra a questão da fisiologia da mulher. Isso. Né? Então, assim, a mulher está num boom hormonal enorme, né? Para manter aquele ser humaninho ali dentro dela, manter a irrigação, vasos. O corpo da mulher muda muito para manter aquela criança viva dentro dela, né? E aí, quando acontece o parto, é retirada a placenta, os níveis hormonais da mulher caem lá, é um down regulation de hormônio muito importante. E aí, ela chora. Ela se sente feia, ela não quer olhar para o marido, talvez entra um pouco dessa parte que você está falando, porque ela tem que manter aquela pessoinha viva ali. Aquela pessoinha depende única e exclusivamente dela, né? E aí já vem os fatores, todo mundo ao redor. Ah, mas você não vai fazer tal coisa? Ah, mas tá pegando errado. Ah, mas não sei o que lá. Você não tá comendo. Você não sei o que. Ah, vai lavar seu cabelo. Cara, calma, né? Eu falo assim, a gente tem que ter uma rede de apoio que não desapoia. Exatamente, porque isso é desapoiar a mãe, né? E eu dou um exemplo assim, você precisa de uma rede de apoio? Olhe bem quem vai estar perto de você, porque quem precisa do apoio é a mãe, não é a criança que precisa de apoio. Né? Porque aí vem lá, por exemplo, vamos supor, a Carol é minha rede de apoio. Aí eu falo assim, Carol, segura aqui um pouquinho meu bebê que eu vou tomar um banho. Aí ela fica assim na porta, Loreta, seu bebê tá chorando, Loreta, não sei o que lá. Não, a gente tem que ter uma pessoa que cuide da mãe, né? Que traga um copo de água pra mãe, que faça uma comida, um comfort food pra mãe, segura um pouco a criança, sai um pouquinho pra mãe ter 10 minutos pra tomar banho, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma rede que apoie a mãe,
né? E eu acho que a informação também, voltando um pouco para esse excesso de informação, mas a informação nesta fase, ela é necessária, né? Porque se você também fica... muita gente traz o quanto as coisas são inatas nesse primeiro momento. Realmente, é um pouco inato. Eu acho assim que se você já não atrapalhar o processo da maternidade nesse primeiro momento, já tá bom, né? Inclusive, muitos profissionais, inclusive profissionais, não só, né? Essas pessoas que estão em volta, podem atrapalhar esse processo tentando inserir ou orientar coisas que não são adequadas para aquele momento. Mas a informação também ela é necessária. Por exemplo, estou pensando até na hora do parto, né, Loreta? Assim, o bebê nasceu. A mãe tem que saber, na verdade, eu acho que ela tem que ter o conhecimento daquele momento, de como que vai ser. Eu vou chegar, para onde eu vou? Vai ter anestesia, não vai? E tudo tem que ser muito planejado, tudo muito conversado. Depois que o bebê nasce, para onde o bebê vai? Né? Esse bebê ele vai para mim, ele vai precisar de um procedimento ali num primeiro momento. Ela tem que saber algumas coisas ali daquele que podem acontecer ali naquele ambiente, para realmente ela ficar mais segura de que aquele bebê não está indo embora, de que aquele bebê, sabe? Exato. E reassegurar, eu acho que trazer para essa mãe também daquele momento, assim, as pessoas que vão estar ali ao lado dela, porque hoje em dia o parto ele é mais humanizado, sim, né? O pai pode estar junto, se você quiser. Talvez eu acho que tem possibilidade de ser uma outra pessoa que não seja o pai. Às vezes, naquele momento do parto, você pode escolher, dependendo de como for, se não for uma grande urgência, e se for algo, né, não no sistema público, mas no sistema mais no sistema particular ou dos convênios, quem vai estar ali naquele momento com você, quem vai ser, se vai conseguir ser o seu obstetra, se vai conseguir ser a sua pediatra, seu neonatologista, porque essa rede, essas pessoas que vão estar ali, são as pessoas que conseguem te acolher e sabem mais ou menos, foi conversado aquilo, do que é o seu desejo naquele momento, né? Para realmente também diminuir um pouco essa frustração de chegar lá e acontecer tudo ao contrário daquilo que foi planejado. Ou, esses tempos, uma paciente também me relatou uma coisa que eu achei bem interessante, falando desse aspecto. Ela chegou no parto dela e, nossa, ela queria muito que tocasse uma música específica. Ela fez uma playlist pro parto e ela deixou a playlist, tava lá, não sei o quê. Aí o anestesista, meu irmão é anestesista, né? Mas não foi ele. Chegou na sala e o anestesista, assim, não tava participando do processo todo lá e tal, da equipe. Chegou, meteu o rockzão dele lá e pai, coisa, e o parto acontecendo. O momento e nem ela, é dele, gente, né? E ela, assim, ela falou, eu só consigo lembrar disso no dia do meu parto. E assim, poxa, é um momento tão especial, né? Tão único pra mulher que... Não, Carol, deixa eu só assim, pausa. Gente, quem for fazer o parto, a família, pode escolher o obstetra, tá? O anestesista, o pediatra, a doula. Você pode escolher, montar a sua equipe que você quiser, que vai se conectar da forma que você deseja, né, gente? É um momento que tá nascendo uma criaturinha ali que foi muito desejada. Então, assim... eu gosto muito de parto, né? Então, assim, eu falo... Eu me emociono em vários partos, enfim. Sou lá fotógrafo, tiro fotos de vários partos também, né? Mas por que não escolher o seu profissional inteiro, né? E falta um pouco de sensibilidade também. Que dó, né? Que ela pensa nisso, que ela lembrou. Olha a memória que ela ficou. Olha a memória que ela ficou desse momento. Pra mim, é um momento de muita potência. Eu acho o parto um momento de potência de vida, assim, sabe? Eu acho mágico isso, no sentido de muita potência. E que pena, num momento tão importante, ficar uma lembrança que não era dela. Na verdade, é isso. Ela se sentiu invadida neste momento. Exato. E não por uma questão de alguma intercorrência que, de fato, foge do controle. Era uma coisa completamente controlável, né? Porque eu acho muito importante, você falou das informações, e daí entra um pouco o que a Lô falou da equipe, você confiar na equipe. Essas informações, você vai no obstetra que você confia, ele vai falar, olha, vai acontecer isso, isso, isso. A pediatra vai acontecer isso, isso, isso. Vai explicar todo o processo que vai acontecer. Isso é muito importante, informação, e com todos falando assim, olha, mas pode acontecer coisas que talvez não saiam exatamente como planejado. Então, aquilo que a gente pode planejar, vamos planejar, e que a equipe respeite, né? Porque é um momento que a mãe fica completamente vulnerável. Não tem o que a gente fazer, a gente não tem controle. A gente não tem controle nem de... A gente imagina e deseja uma via de parto, nem isso a gente controla. Eu tenho colegas que foram, na tentativa do parto normal, dilataram, mas tiveram que fazer... Tem um nome específico, quando é os 2 tipos de parto. Não os 2 tipos, mas não dá certo, bem no final e vai para cesárea. Tem um nome, mas enfim, tipo assim, a pessoa foi, teve a dor da contração, tentou, interrompeu e daí... Então, assim,
intercorrências acontecem. Então, vamos, pelo menos aquelas que a gente pode programar e controlar, do tipo a música, respeitar aquele momento. Porque a mulher fica vulnerável. E a confiança no profissional, por exemplo, né? O obstetra. Tá indo por uma via de parto, tá vendo que aquilo não tá progredindo. Você tem que confiar no seu médico a hora que ele falar, para, chega, a gente vai pra cesárea e pronto. Sabe? Tá tudo bem, né? Então, é confiar no profissional. Até mesmo no pediatra, vamos supor, o bebê nasceu. Ele tem que vir pro meu colo agora. Calma, eu preciso fazer uma coisinha ali, ou um procedimento, ou alguma coisa. Então, é saber e confiar nessa equipe, que vai ser uma equipe que não vai desesperar na hora, mas vai saber te conduzir. Né? Isso, Porque, nesse sentido. Se a gente não tem uma equipe especializada, uma equipe que acolhe essa mulher, vai chegar na hora e as coisas realmente... Vai ter alguém que vai sair ali e vai fazer uma coisa péssima, que é uma coisa tão pequena, se for pensar, né? Sim. É pequeno, mas a mulher não tá nela, né? Não. Ela não está no racional dela, ela não está funcionando como ela funciona na vida adulta, pré-parto. Ela não está com as defesas psíquicas dela tão elaboradas. A parte hormonal tá essa bagunça, esse caos todo que a Loreta falou. Então, a mulher não está respondendo por ela nesse sentido. Ela não se reconhece naquele momento. Então, alguém de fora vai falar assim, mas é só uma música. Não é só uma música. É a música, É né? tudo aquilo que está envolvido na escolha naquela música, na frustração que tem. Então, não adianta a gente querer que a mulher... mas pensa como adulta. Não, não. A mulher está recém-parida, a mulher está lidando com aquela realidade, está lidando com vazio. A gente tem uma sensação corporal, né? O corpo mexe muito, é um vazio. Você carrega 9 meses, vai enchendo dentro de você, literalmente. Você se adapta, seus órgãos se adaptam para aquele bebê, ou para aqueles bebês, né? Então, então, assim, os órgãos se adaptam, você sustenta aquele duplo. peso. No meu caso foi duplo, você sustenta aquele peso, tem um vazio. Tem um vazio, é real o vazio, você sente. No começo você não sabe direito o que está acontecendo. A sensação que tem de órgão, tem mulheres que relatam, parece que os órgãos estão mexendo, estão nadando dentro. Então é muita mudança para alguém cobrar, mas é só uma música, dando o exemplo da música, Sim. sabe? A mulher demora um tempo para ir se resgatando. Ela demora para ir voltando, ela está simbiotizada, então ela está tão regredida quanto o bebê, até para poder cuidar daquele bebê. Então, não tem como falar que uma música é só uma música, que uma dor é só uma dor, que coliquinha vai passar. E a dor, gente, Não. a dor do parto, ela não é só a dor do parto, né? Física, né? Ela é uma dor emocional ali, é todo um processo que essa mulher está vivendo. Então, não é também a dor é só a dor, né? Não é... Realmente, eu acho que a vivência ali, ela é tão intensa naquele momento e logo em seguida daquele momento, né? Porque também o parto é só o fato. O ápice. O ápice, né? É o que realmente a maioria das mulheres acaba lembrando muito dessa situação, porque realmente é um boom de tudo, né? Eu acredito hormonal, psíquico, físico, enfim, de todos os vários aspectos, né? Eu tô pensando agora, e quando isso não acontece da maneira como nós esperamos, por exemplo, pensando até na via do parto, que pode ser outra, ou como lidar com essa frustração, né? Tipo, um bebê que nasce e precisa de cuidados, de ir para UTI, que precisa de um cuidado a mais, né? A gente pensa que tudo vai ocorrer como a gente gostaria que ocorresse. Eu estava vendo alguns dados, acho que 11% das crianças, né, Loreta, precisam de cuidados na UTI neonatal. E São prematuros, né? são prematuros e, obviamente... Vão pra UTI. A maioria, né? Acho que algum prematuro não vai. Olha, só um prematuro grandinho, assim, quase a termo que não vai. Mas depende muito. E ainda tem os bebês que nascem na época certa e que vão para UTI, né? Falando um pouco da parte, assim, funcional da pediatria, da neonatologia, né? Que é essa especialidade até 28 dias de vida do bebê. Na consulta pré-natal, eu sou, assim, meio direta. Bem direta, na verdade. Então, eu explico o que vai acontecer. Talvez não seja o que a família queira ouvir naquele momento, mas eu explico o que vai acontecer. Então, eu tenho um roteiro na consulta que eu vou falando os passos desde quando ela chega na maternidade, em casa, e o que acontece até o momento que ela recebe alta e os primeiros dias em casa. Então, eu falo assim, Carol, você já decidiu? O que vocês decidiram do parto? Não sei o que, tal. Loreta, olha, a gente decidiu parto tal. Então, eu vou falar. Então, quando acontece o parto tal, acontece isso e isso, o seu bebê tem chance de ter desconforto respiratório. A cada 10 bebês que nascem, 2 não respiram. Então, pensa em uma tarde que nascem 10 bebês num plantão, por exemplo, 2 não respiram. Então, 2 vão precisar de manobras de reanimação. De manhã também. Imagina isso numa semana, num mês, num ano.
Então, é uma frequência importante, né? E aí eu falo, ó, se E não aí a acontecer- mãe estar preparada para o bebê dela ser um desses dois. Com certeza. Que não vai ser aquele que vai pro teu Com colo certeza. mamar de cara que aparece nos filmes, ou que muitas Não. mães podem. Que bom Exatamente. vivenciar isso, mas muitos não. E né? aí, ali, ó, nasceu. Se você vai entrar em trabalho de parto, é uma cesárea letiva. Então, assim, tudo interfere em como esse bebê vai ficar, né? E teve uma família esses tempos que ela foi numa consulta, a família, a mãe e o pai foram na consulta comigo uma semana antes do parto. Ah, Loreta, a gente não ia vir, mas insistiram, falaram que era bom passar a consulta com o pediatra, eu resolvi vir aqui e tal. Aí eu peguei e comecei a falar, ó, vai acontecer isso, tem chances do seu bebê ter desconforto respiratório, porque era uma cesárea eletiva por condições das patologias da mãe, né? Então era uma cesárea marcada. Tem chance do seu bebê fazer desconforto respiratório, tem chance de eu precisar colocar oxigênio, tem chance de acontecer isso. Vamos torcer para que não aconteça nada disso. Ok, chegou E o se parto. acontecer, vamos lidar com isso. Exatamente. Né? Chegou o parto lá, na hora que eu recepcionei o bebê, a gente levou ali pra mãe, tudo. E eles não fazem um desconforto logo que nasce, eles vão fazendo com alguns minutos de vida. Aí eu falei, gente, esse bebê tá fazendo desconforto respiratório. Aí o pai o tempo inteiro do meu lado, né? Eu peguei, levei pro bercinho, comecei os cuidados, tal. Tentei melhorar essa criança ali ainda na sala de parto. Aí eu cheguei pro pai e falei assim, olha, não tá dando certo, né? Seu bebê precisa de um suporte mais intensivo e a gente vai precisar encaminhar ele pra UTI. Aí o pai falava assim, não, Loreta, ele já tá melhorando. Eu falei assim, olha, vamos ficar mais um pouquinho aqui, tudo mais. E ele já estava no CPAP, né, que manda com pressão positiva para o bebê, o oxigênio. Falei, tá, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Aí passou um tempo, eu falei assim, olha, vocês me escolheram para isso, né? Vocês foram na minha consulta, vocês sabiam que eu era neonatologista. Não tá melhorando, vai ficar tudo bem, é um bebê grande, né? Eu falo bebê grande assim, pensando no peso do bebê, tá? Por isso que eu penso nisso. É um bebê que tem um peso bom, uma idade gestacional boa, provavelmente é adaptativo, né? Provavelmente em 24 horas vai ter uma melhora clínica importante, tudo mais. Conversei com ele ficou lá fazendo carinho no bebê, ele conversou com o bebê, né? E aí a gente foi pra UTI. Então, assim, e ficou 24 horas na UTI, aí ele recebeu alta para o quarto, depois a gente fez o processo da amamentação. Então, assim, acontece, né? E quando a mulher entra em trabalho de parto prematuro e que tem que nascer, não tem o que fazer, né? A gente acaba, nos partos prematuros, assim, a gente fala que é um sonho interrompido, né? Ela estava toda numa programação familiar e, às vezes, a programação familiar estabelecida não estava nem pronta ainda. A mala da maternidade não tá pronta, as Exatamente. roupinhas são todas gigantes, não tem uma... E acabou indo aquele bebezinho para UTI. Dependendo do tempo de prematuridade dessa criança, a gente tem famílias que ficam 4 meses com a gente na UTI. E aí vem, eu acho que um ponto legal da gente... Legal assim, né? Porque nunca é legal estar na UTI, né? Mas um ponto é como que essa mãe vai se conectar a essa criança que necessita de cuidados, e as ansiedades são outras. Então, se o bebê tá ali... a mãe fica ansiosa porque, primeiro, cada dia é um dia para a mãe da UTI, né? Então, cada dia é um dia de vida que o meu bebezinho tá tendo, né? Um dia que ele tá sobrevivendo e um dia de mais cuidados, né? Então, vem todas as inseguranças nesse sentido. E a conexão que se estabelece, eu falo assim, a maioria das mães, algumas são, inclusive mais de segundo filho e tal, a conexão ela acaba acontecendo de um jeito mais inato, assim. Mas muitas mães constroem essa conexão nesses primeiros meses, né? Então, você constrói junto com o seu bebezinho ali e você vai aprendendo a ser mãe. E quando o bebê tá na UTI, principalmente precisando de muitos cuidados, ele tá ali muito longe. Não é um bebê que você consegue ficar segurando, que você consegue apertar, que você consegue ter tanta troca, né? E isso é tão difícil, tanto para os pais, né? Para a criança também, óbvio, é um local que existe um sofrimento, mas é necessário, né? Mas as mães, para vivenciar tudo isso, e também o fim daquela idealização, né? Do tipo, meu Deus, o meu filho precisou de algo, será que a culpa foi minha? E aí vem vários processos de uma mãe já fragilizada. Então, assim, são mães que precisam de uma rede de apoio, de um acolhimento, eu falo, infinitamente maior até do que uma mãe que não, né, que a coisa aconteceu, né, mais naturalmente. Na UTI, né, o bebê prematuro, devido ao baixo peso dele, ele tem que ficar dentro da incubadora, né, que é aquela caixinha de acrílico. Ali a gente consegue manter a temperatura corporal, a umidade da pele do bebê, tudo. Dentro da incubadora a gente já tem
um método de barreira físico, né? Aí a gente tem que cobrir a incubadora com um pano escuro para não ter claridade para o bebê, porque a claridade é um estímulo muito importante para o bebê e a nível cerebral, tudo, enfim, né? Da fisiologia do bebezinho prematuro. Um monte de fio, catéter, sonda, vários monitores apitando, bombas de medicação apitando. A família, eu falo assim, pode tocar no seu bebê? Pode, doutora? Pode. Vamos lavar a mão, tal, abre aqui, coloca a mão. Então, assim, elas já têm um medo ali. Muitas vezes esse bebê prematuro ela nem conseguiu ver depois que o bebê nasceu, porque a gente tem que levar na hora para o berço, né, para fazer as manobras de reanimação. Já leva para UTI sem a mãe, porque a mãe ainda está lá na cesárea, está lá no parto normal ainda. Então, tem uma quebra aí nesse momento, né? Só que a gente tem uma particularidade na UTI neonatal que a gente tenta muito trazer a parte humana para os cuidados do bebê. Porque existe o período de esterogestação, que é o período que o bebê, teoricamente, deveria estar dentro da barriga. E a gente fala para as mães dos bebezinhos, quando dá 40 semanas de idade corrigida, a gente fala assim, parabéns, seu bebê nasceu. O bebê já nasceu já faz 3 meses, mas a gente fala, parabéns, seu bebezinho nasceu agora com 40 semanas. E a gente consegue fazer o método do canguru, que é o que a gente também fala para as mães que vão para casa com seus bebês fazerem em casa, que é simplesmente colocar no colo. Então, um bebê que está entubado, no CPAP, a gente deixa a mãe desnuda na parte do tórax e coloca o bebê em contato com ela. E a gente pode fazer isso no pai, na irmã, na avó, no avô, dependendo de quem a família deseja, né? E aí a gente cobre esse bebê e a mãe é a incubadora do bebê. Tá? E ela fica ali prestando atenção nos batimentos do bebê, ela aquece o bebê com a própria temperatura da pele, ela fica falando com o bebê. E isso, para o desenvolvimento do bebê prematuro, maravilhoso. E aí vem a parte técnica da UTI, né? Esse bebê tá muito grave para a gente colocar aí, a gente coloca, não vamos colocar, vamos esperar estabilizar um pouco mais. Aí a família já tá ansiosa, já tá com medo de ir embora e acontecer uma intercorrência, fica atenta no telefone para saber se o hospital vai ligar ou não. Então, assim, olha, essa família é trabalhosa, assim, Essas famílias são eu não guerreiras, quero essas mães são guerreiras. Eu pensei nisso, porque elas são assim, muito guerreiras. eu não tive, apesar de ser parto gemelar, no susto dos gêmeos, e os meninos nasceram a termo, mas eu lembro que era uma angústia recorrente durante a gestação, porque descobriu-se que era grávida, parabéns. Descobriu que era gêmeos, cuidado. É assim. Nossa. Cuidado. Vamos ver se não vai estar em Para trabalho a de atividade parto. física, porque eu nasci antes, não sei o que, então fica aquela coisa. E eu lembro que era uma angústia isso, do tipo de ser, era uma angústia recorrente e foi passando. Eu parei de trabalhar antes, foi passando, foi passando. E de ouvir, meus filhos já vão fazer 3 anos agora, mas de ouvir, bate uma angústia igual, porque eu acho que eu lembro, assim, de me colocar no lugar e imaginar. Mas aí, saindo um pouco da maternidade, da Maiara, mãe, mexida com tudo isso, pensando no olhar do psiquismo, eu paro para pensar nesses casos, que potência de vida, que sobrevivência, que bebê forte, Essa que pulsão de família vida. nunca mais vai ser a mesma família. A família, a vida da família. Eles têm uma força muito importante. Que bom que hoje tem o projeto Canguru, que tem essa possibilidade. Eu imagino que isso não deva ser tão antigo, né? Deve ser mais novo nessa coisa, né? E que importante poder isso. Eu imagino que a equipe toda vira uma rede de apoio e até de encorajamento a essa mãe de pega seu bebê, vai ser importante. Isso vai dar melhora para ele, perder esse medo. Então, eu acho que faz parte da história. Mas eu penso muito nessa pulsão de vida de um bebê tão frágil conseguir sobreviver. Então, assim, que vontade de vida. A gente chama na psicanálise de pulsão de vida mesmo, né? Que força de vida, né? Assim, que bonito isso, que potência isso nesse sentido. Não, a neonatologia, assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Mas, cara, tem uns bebezinhos guerreirinho que as mães... É bem vínculo com a equipe, né? Porque tem uns bebês, nossa, que a gente recebe fotos até hoje, 5 anos, 6 anos, a gente acompanha, a mãe faz questão de mandar, olha o que ele tá fazendo das artes. Então, assim, é uma bem equipe emocionante. maternando a mãe. Porque exato. a mãe, nesse momento, independente de prematuridade ou não, a mãe precisa ser maternada. Para ela poder fazer a dupla regredida mãe-bebê, e ela está lá simbiótica com esse bebê mesmo, separou dela, mas ela ainda fica simbiótica nesse momento inicial, esses primeiros meses de dependência absoluta. A mãe não lembra que tem que ir no banheiro, a mãe não lembra que tem que comer, a mãe não lembra se tomou banho, a mãe não lembra se escovou dente. E é assim mesmo, nesses primeiros dias, alguém materne essa mãe. O ideal é que alguém materne essa mãe.
a equipe de neonatologia acaba maternando essa mãe. Interessante Sim. essa posição, esse posicionamento que você falou. Gostei. É. Eu geralmente uso a parte do termo que não cabe aqui na discussão, mas da mãe suficiente boa para ela parar de tentar ter critérios muito altos. Você é boa. Você é Sim. boa, né? É, Agora, uma questão de alguém do maternar maternar. a mãe é exatamente E aí isso. entra, eu acho, tanto o papel de quem essa mãe enfim, da mãe que essa mãe teve, né? Do que a gente pensa nesse aspecto, que às vezes também poderia ser uma ponte de suporte, uma fonte de apoio e de um maternar legítimo da própria mãe, né? Ou aí entra o marido, ou o parceiro, ou a Sim. pessoa que poderia Que possa estar maternar. junto, que possa auxiliar. Porque, assim, a gente teve um outro podcast sobre a E maternidade. falou de mãe suficientemente boa, né? Que eu preciso Na falar. verdade, a gente Falou. falou pouco. Falou um pouco dessa questão do maternar a Sim. mãe e dessa questão da união mãe e bebê, que realmente fica muito como um só. Então, por exemplo, o peito tá enchendo, já tá na hora do mamar. Não sei quem, não sei o que. Tá fazendo barulho, meu filho vai acordar. Então, fica uma mistura, né? Você fica uma mistura mesmo. A mãe e o bebê viram meio que quase um só ali. A gente- E só pra finalizar rapidinho, o quanto o pai, neste momento, tem uma dificuldade de entrar Tem. nesta dupla, né? Então, ele tem que maternar a mãe. Ele Ele tem materna a dupla. É isso. Ele materna a dupla. Isso. O mesmo autor que fala da preocupação materno-primária, que é essa regressão da mãe, é o que fala da mãe suficientemente boa. É o mesmo autor, é uma continuação. Então, ele fala que a mãe Já regride. gostei, já. Interessante. A mãe, e ele vai Ele para é psicanálise pela pediatria, não é pela psiquiatria nem pela neurologia. Ele é um dos únicos pediatras que Gente, não encabeçam. adianta. Atendimento multidisciplinar. A gente É. pega e faz Ele um ele vínculo vem pela entre pediatria. todos, né? Então, a mãe regride, tem o parto, nos primeiros momentos, no dependência absoluta, que a gente fala o bebê. Então, a mãe está completamente simbiotizada. Então, assim, o bebê chorou, o seio já está lá com leite pronto. A mãe acorda antes, então tem tudo aquilo. A mãe esquece a questão temporal, não sabe se almoçou. E é real, é vivido mesmo. Então, tá na dupla mãe-bebê com tudo correndo bem, alguém maternando, eu digo a dupla nesse sentido, para a dupla poder viver. Com o tempo, viver essa simbiose. Com o tempo, essa simbiose vai afrouxando. E daí a gente chama aqui, a mãe suficientemente boa precisa dar espaço para esse bebê crescer. Mas aí a gente já está falando um pouquinho mais meses. Porque eu brinco assim, a mãe de recém-nascido, se está no banheiro, o neném chora, ela para, se é que ela vai no banheiro. A mãe de um bebê de 4, 5 meses tem que terminar o xixi. Tá. Ela tem que dar Exato. conta de terminar o xixi. Exato. Porque senão não dá espaço para o bebê crescer, vai ficar sempre nessa simbiose. Então a mãe suficientemente boa é a que vai falhando, entre aspas, aos olhos do bebê nesse sentido. Então é a mãe que já não vai estar acordada, vai ter que acordar. Então eu vou ter que chorar para essa mãe vir aqui me satisfazer. Então é esse ir e vir da criança, do bebê e depois da criança, é eterno, né? Isso é Porque muito lindo. É lindo, porque a gente Isso é eu lindo, brinco né? que vai aumentando o fio e volta o fio. Vai aumentando. E daí, essa criança tem que dar conta desse pai entrar. Tem uma hora que o pai entra. Um dos papéis do pai, depois do maternar, também é entrar. A mãe tem que abrir o espaço, mas o pai também tem que fazer força para entrar. Porque daí a gente triangula. Então, daí aí vai para o mundo. E daí vem indo para E eu outra. Mas acho começa daqui. Eu acho um outro ponto também, assim, a mãe tem que deixar ser maternada, porque eu acho que tem também uma questão cultural, assim, realmente que você já citou, Mayara, assim, a mãe, ela vem com essa crença de que eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu sou a mãe, como que eu não vou dar conta, né? E muitas vezes você precisa de um auxílio, poxa, às vezes o primeiro bebê que essa mãe tá tendo contato é com o filho dela, né? Eu vou falar assim, a minha experiência, por exemplo, com bebês, a minha primeira experiência com um bebê muito pequeno foi na faculdade, e aí chegou aquele recém-nascido, eu teria que pegar, gente do céu, que medo. Aí eu fico pensando, eu ainda tive uma experiência que não foi tão boa, né? Porque assim, mas eu não tenho contato com bebês, então o dia que eu tiver um contato com um bebê muito pequeno, um recém-nascido, possivelmente vai ser o meu próprio filho. E não é uma coisa que, poxa, dá medo, dá ansiedades, e se deixar ajudar. Se tiver uma pessoa ali no primeiro banho, às vezes está na maternidade mesmo, o pessoal já auxilia, já ajuda, né? Se tiver uma pessoa que já tem mais experiência, tem pessoas que contratam uma pessoa, tem pessoas que têm a mãe, que tem a avó, que tem a tia, que tem a irmã, né? Então, essa rede de apoio e a mãe se deixar... eu não preciso dar conta disso nesse primeiro momento, eu posso aprender também, e essa dupla vai aprendendo e vai realmente... E a gente vai aprendendo com a vivência. Eu tenho mais de um filho, a gente acha, tipo assim, não, agora eu já sei. Vem para aprender que é tudo diferente. Então, assim, cada encontro é único.
Eu acho que mães que têm mais de um filho percebem muito isso. Você pode até saber como que troca a fralda, você pode até não ter mais medo do umbigo, assim, sabe? Assim, mas cada encontro é único e traz potencialidades únicas. Assim, eu tenho experiência com a gemelaridade, que na minha casa não tem nada, então era tudo novo. E você precisou de ajuda. E são duas crianças Imagino. completamente diferentes. Eram 2 bebês e desde bebês completamente As personalidades já diferentes. estão formadas ali desde intraútero, Então, né? assim, desde bebês, as demandas de bebês completamente diferentes. Então, assim, a gente se descobre, se redescobre em cada encontro também. Então, eu acho que, assim, isso é muito bonito, né? Eu sou muito apaixonada por isso, assim, eu acho muito bonito. E é um processo, potência disso. exato, é um processo, acho que na vida da mulher, né, da mulher mãe, é um processo que essas conexões, elas vão se mudando conforme as fases da criança vai também modificando, né? É um eterno aprender, né? Eu falo. Não existe, por isso não existe protocolo, né, gente? Por isso não existe um protocolo. Por isso que não tem a gente volta lá no começo da nossa conversa. Por isso que não tem manual, não tem manual. Não tem. A verdade é essa, é na vivência. Tem coisas que a gente precisa saber, racionalmente, conscientemente, mas não tem manual. Eu falo que o aprendizado, né, é o melhor investimento que aquela família tem durante a gestação, da preparação daquela criança, tudo mais. Porque você tendo conhecimento técnico, tá bom, vai te guiar. A vivência dos outros, você vai criando a sua, né? Então, assim, vamos ver a parte técnica, o que tá certo, o que não tá. Ah, eu preciso prestar atenção em tal coisa. Vou falar com o meu pediatra, vou falar com o meu obstetra, vou falar com a minha psicóloga, vou falar com a minha psiquiatra. Sim, eles falam, as mães têm que fazer acompanhamento multidisciplinar também, né? E aí a vivência vai experimentando. Eu Vamos acho que o fazer as coisas conhecimento com técnico, leveza, né? o técnico básico, no sentido, poxa, até quanto tempo eu vou amamentar, né? E se eu não amamentar, que fórmula eu vou usar? Ou como lidar caso tenha rachaduras no seio? Eu posso... Sabe assim, o técnico, quando começa a introdução alimentar, como vai ser essa introdução? Isso aí, as mães, elas têm que ter esse conhecimento. Como vai ser meu parto, né? Quem que vai estar ali Não comigo? necessariamente com um curso, pode ser com um profissional que você queira, né? Exato. Agora, algumas coisas desses cursos, por exemplo, a gente citou um curso sobre dormir, né? Assim, é muito bom, ok, ajuda muito a vida da criança. Mas, gente, é muito difícil, porque cada família é única, cada indivíduo, cada bebê é um. Aí você vai tentar treinar todos iguais, assim. Alguns funcionam, outros não, né? Então, eu acho que é a gente tentar puxar realmente... Para o indivíduo, para a singularidade de cada De família. cada dupla, né? Eu enfim. acompanhei um caso que a criança não dormia, e a mãe já tinha comprado vários cursos de sono. E daí, assim, um dos cursos de sono tinha que, tipo assim, ela tinha que começar o ritual muito cedo, só que o pai chegava tarde. Eu falava assim, então, seu filho não vai ver o pai, porque tem que dormir tal hora. Tipo assim, a gente tem que adaptar, assim, né, algumas coisas importantes. Mas eu correlaciono muito com a nossa profissão. Eu falo que o conhecimento teórico que a gente tem nos dá um arcabouço para a gente estar tranquilo de estar ali. Mas a gente tem que estar inteira na entrega com os nossos pacientes. A gente não está lá com o paciente pensando, nossa, mas Freud falou tal coisa, então agora o paciente está falando isso. Não, a gente está inteira. A gente tem esse arcabouço teórico de conhecimento que nos prepara para estar ali. Mas ali a gente está inteira para o encontro. Eu acho que na maternidade e na paternidade é um pouco disso. Eu acho que são conhecimentos importantes. Não precisa saber tudo, mas são conhecimentos importantes. Via curso, via amiga, via pediatra, eu acho que são conhecimentos importantes para a gente ter a preparação. Isso eu acho que não está legal, deixa eu falar, né? Mas que não nos impeça de estar ali para vincular. Que isso não fique entre nós e o bebê. Né? Porque senão a gente vai querer fazer checkzinho. Que isso não engessa. Teórico. Exatamente, é engessar. Você engessar um processo. Exato. Um vínculo, um encontro. Um vínculo, exato. Quando tem umas mães, assim, que elas vêm com umas preocupações assim, eu falo, olha, agora não é muito momento da gente falar disso, vamos com calma, aproveita esse momento agora que tá com seu filho. Ah, Loreto, eu tô preocupada com crianças maiores, né? Você vai ter esforço respiratório. Calma, quando tiver esforço respiratório, eu vou te falar, deixa aqui com a preocupação da parte séria, fica comigo. Aproveite o momento com seu filho, com a sua família, né? Ah, posso viajar? Claro, vai viajar com seu marido, vai viajar com a sua família, vai fazer uma viagem aqui perto, tudo. Ai, não pode, porque não completou tantos meses. Calma. Pode sim. Gente, é o que faz sentido, né? A gente tem que aproveitar família, isso. Para a família vai fazer sentido uma coisa. Essa questão do sono que você citou, Maera, eu vejo muito no consultório, porque eu falo às vezes para algumas crianças, né, para os pais, olha, ele tem que dormir mais cedo, porque não, ele tá dormindo muito tarde, ele estuda de manhã, não sei o quê. E aí uma dessas famílias, eu já escutei isso algumas vezes, mas tia, a hora que meu pai chega, né? E aí eu falo, putz, então... Daí a gente tem que pegar a família e adapta a família. Não adianta a gente querer pegar o sono ou qualquer outra coisa. Separar do contexto
e organizar como se não tivesse todo um contexto envolvido. Exato, né? não é tão simples, né? Ou todo mundo chega muito tarde em casa, é a hora que vai fazer a janta, é a hora que vai. A rotina da família é outra. A rotina é outra. Então, daí eu propus, vamos estudar à tarde por um período? Pronto. Porque essa criança precisava dormir mais tempo do que ela estava dormindo. Então, a gente vai ter que abrir e se flexibilizar. E, enfim, a gente já tá até falando já dos filhos grandes agora, né? Mas eu acho que vem muito disso, né? Voltando para a gravidez, a importância de você respeitar a individualidade para poder surgir o encontro. Sem espontâneo, sem individual, sem a gente olhar para nós mesmos, fica um terror. Porque a gente olhando para nós mesmos já é difícil, é muita transformação, é tudo muito novo. Não vai vir conforme o nosso ideal, porque não existe o ideal é fantasia, né? Lógico que tem consequências e consequências do real, né? Tem coisas do tipo assim, ok, eu lido com meu filho que chora muito, ou eu preciso lidar com uma realidade de UTI, de ficar 4 meses na UTI. A gente não está colocando tudo num saco só, né? Mas a gente vai ter que lidar com as nossas frustrações e as desidealizações. Nós vamos lidar com isso. E aí, eu pensando ainda na mãe da UTI, me veio uma outra coisa agora, assim, né? Eu pensando na minha maternidade, que se tudo correr bem, seria ano que vem ou no outro, né? O quanto eu teria que abdicar de questões minhas. E eu falei isso no outro podcast também, né? Então, eu preciso abdicar por um momento para eu me dedicar a essa dupla. Né? Então, eu vou abdicar do meu trabalho por um período, né? Eu vou precisar parar, eu vou precisar de um stop. A mãe de UTI... ela precisa desse stop, mas de um jeito tão intenso, né? Porque ela precisa ficar 24 horas. Não é 24 horas, né? Ela tem um período que ela fica ali naquele ambiente. Dependendo da UTI, dependendo, pode. Ela tem livre acesso, na verdade, né? Ela pode voltar quando ela quiser. Exatamente. Mas olha só, a demanda é muito maior no sentido de que eu preciso ir, ficar um tempo lá. Não é a minha casa, não é o alimento, a minha comida, o meu quarto, as minhas coisas. Esse contato com o bebê, ele acontece dentro de um ambiente muito controlado ali, né? No final, quando a gente vai dar alta para essas mães, para essas crianças, né? Elas ficam preocupadas se elas precisam comprar monitor para casa. Não, esquece, isso daqui é para nós, você nem vai escutar mais esse barulho, vai viver seu filho lá da sua casa. Elas ficam tão habituadas, elas começam a falar termos médicos. Então, assim, elas começam a conversar de igual para igual com o médico na hora da visita ali. Sabe uma coisa que eu acho legal da UTI? Que eu, assim, fui poucas vezes também na UTI, mas uma das que eu fui, assim, as mães, elas ficam próximas umas das outras. Ixi, elas fazem grupos. Nossa, essa é uma rede de apoio que, os assim... hospitais... Porque eu acho que desculpa, Loreta, mas eu acho que é pela identificação mesmo, né? Sim. É poder estar perto do Isso é outro bom. que tem uma dor por si. Eu acho que é tão ruim se a UTI fosse tão sozinha. Imagina se fosse uma mãe, um bebê e, tipo, não tivesse essa troca. Eu acho que essa troca, ela... O mundo da UTI, assim, é um mundo... Da neonatologia é um mundo muito à parte, né? Então, a gente tem hospitais que têm casas de apoio. Então, como, por exemplo, falando aqui de Campo Grande, né? A gente tem a maternidade Cândido Mariano, ele tem a casa de apoio, que é uma... ali dentro da Cândido mesmo, que são para as mães que são do interior dormirem, tomarem banho, tem cama para elas. Então, assim, elas só descem a escada e vão ali para a UTI e ficam lá com os bebês. E, assim... Maiara, cuida aqui do meu filho, eu vou ali fazer um lanche. Aí fala assim, Loreta, fizeram tal coisa com seu bebê. Loreta, não sei o que lá, seu bebê chorou. Loreta, vem aqui, vem não sei o que. Então, assim, elas criam um vínculo entre elas, assim, nossa, muito grande. Elas mantêm esse vínculo por anos também. É muito legal, isso o mundo da neonatologia... É muito profundo, né? É muito intenso, não de quantidade de tempo, mas de profundidade, porque elas estão vivendo uma coisa muito próxima. É muito intenso. Terminou meu plantão, eu vou embora para minha casa. Elas continuam. Elas passam todos o dia a dia ali. Gente, tá dando nosso tempo, foi ótimo. Né? Acho que foi uma conversa muito rica. Eu vou pedir para vocês falarem, se vocês quiserem, uma mensagem para quem tá escutando a gente. Não sei se vão ser só mãe, se vão ser pais, se vão ser... enfim, mas todo mundo conhece alguma grávida. Isso que é importante, entendeu? Todo mundo conhece uma grávida. Todo mundo que precisa escutar esse podcast, né? Enfim, né? Então, eu queria que vocês falassem uma mensagem ou alguma coisa pra gente poder finalizar e passassem o Instagram de vocês ou o Instagram profissional de vocês, né? No caso da Maiara, que pra gente, realmente, essas pessoas poderem também seguir vocês e manter essa troca, talvez, né? Em um outro momento ali pela rede social. Pode ir? Posso ir? Assim, o que eu posso falar, né? O que eu falo muito, aproveite esse momento, porque não vai voltar. Cada filho vai ser um filho, cada momento vai ser diferente. Aproveite, né? Tenha conhecimento de coisas básicas. Deixe a parte preocupante para o profissional. Tenha um vínculo ali com a sua família e trabalhe em cima disso, né?
Não tenha tantas regras na sua própria cabeça, na sua própria mente, se isso for possível, porque a gente tem muitos fatores ansiogênicos maternos ali, rede social, televisão, tudo. Conhecidos e amigos também. Então, assim, escolha as guerras que você quer batalhar. Escute, vê o que se serve pra você ou não. Não serve pra mim. Vida que segue, né? É um momento tão único e especial ali, a gente não pode deixar perder por estresse dos outros que estão fluindo ali dentro de você. Não, aproveite seu momento. Acho que é isso. Eu acho que é muito isso, aproveitar o momento, Bom, para as gestantes, aproveite, eu brinco assim, a gravidez dura 9 meses, para a gente se acomodando e se acostumando, não é só para o bebê crescer, mas eu acho que é para dentro de nós também crescer esse espaço, esse lugar para essa criança que vai chegar, a gente se organizar. Então, acho que eu aproveito este momento e para poder aproveitar ser você mesmo. Eu acho que assim isso é fundamental. É o que a gente falou, conhecimento é importante, a gente ter ideia do que está acontecendo é importante, mas a gente poder vivenciar nós mesmos na maternidade para criar aquele vínculo com aquele bebê é fundamental. Eu acho que isso é muito importante, assim, mais do que ter alguns checklists para fazer. Com certeza. Então, eu acho isso muito importante. Tenha profissionais que você confie, porque muita gente, agora eu estou falando como mãe, não como psicóloga, mas muita gente vai falar muita coisa, então, assim, tem alguém que guia e vai falar, bom, um monte de gente falou alguma coisa, então eu vou ouvir aquela pessoa que eu confio nela e ela que está me acompanhando, então o que eu faço? Só me falaram isso, 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 o que eu faço? Eu acho isso fundamental, você ter um profissional que você possa confiar e seguir aquilo, porque demanda ansiogênica vai vir de tudo quanto é lado mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, você acreditar na sua potência e para a rede de apoio que está ouvindo, apoie e não invada. Às vezes a linha é tênue, mas tenha esse cuidado. Tenha o cuidado de estar, de fato, apoiando a mãe e não invadindo a maternidade dessa mãe. Eu acho que isso é pouco falado, mas muito importante para a gente pensar como rede de apoio mesmo, que a gente acaba também sendo rede de apoio de amigas e tudo mais. Então, eu acho isso, assim, um ponto importante para a gente pensar. Com certeza. E o Instagram de vocês? O meu é doutora.loreta.liberati. O meu é espaço transicional. Isso aí. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo.